Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, começando agora. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema maravilhoso que faz parte da rotina mineira, belo-horizontina. Vamos falar das iguarias da culinária mineira, vamos falar da comida de boteco. Será que aquele torresminho faz mal à saúde, sim ou não? Bom, para responder essas e outras perguntas, quem está aqui conosco não é um mestre cuca, é o oposto. Nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Salles, cirurgião bariátrico. Ele vai explicar os riscos e os limites do nosso acesso a essa comida de boteco, a comida que todo mineiro gosta, porque a gente não pode, na verdade, sobreviver sem uma boa comida de boteco. Hoje a gente também fala sobre os rótulos de alimentos, as armadilhas que existem naquelas letrinhas difíceis de entender, números de tabelas nutricionais, enfim, dicas ótimas para você se cuidar melhor na hora das compras, fazer a escolha certa. Claro, a gente também tem, como sempre, o quadro Mitos e Verdades para você ficar por dentro sobre a digestão dos alimentos. Tá começando! Então vamos lá, né? Eu sou mineiro, eu tenho muito orgulho de dizer que eu resisto a tudo, menos as tentações da comida de boteco, aquela nossa comida, aquele torresminho frito, aquela costelinha, meu Deus do céu, franguinho com quiabo também, o jiló, fígado com jiló. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai conversar com o Dr. Leonardo Salles, que é cirurgião bariátrico, para entender melhor, para a gente entender melhor como o nosso sistema digestivo atua com todas essas iguarias. Bem-vindo, doutor. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Fernando. Obrigado pelo convite. Alegria de receber aqui, doutor. E não deixa de ser um paradoxo a gente falar sobre comida mineira e comida de boteco com um cirurgião bariátrico, né, doutor? Sim, ué. Como é que o senhor lida com essa questão sendo um cirurgião bariátrico conceituado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com esses apelos da comida a toda volta? A comida mineira faz parte da nossa cultura, né, doutor? Inclusive, eu sempre digo isso, que o mineiro não sabe fazer nada que não envolva comida. Se você virar para um mineiro e falar assim, me arrume 3 programas de lazer que vai envolver comida. Ele fala, não, você podia me ter me pedido um só, eu não ia saber. Doutor, isso é fato. Eu vivo em São Paulo, sou casado com uma paulista e eu sempre digo, aliás, já falei sobre isso aqui, eu sinto muita falta disso em São Paulo. Às vezes eu vou na casa da família da minha mulher, casa da sogra, tudo bem, né? Já é casa da sogra. E chega lá, passa 1 hora, 2, não serve um pão de queijo, não tem uma azeitona, passa o tempo todo, não tem um biscoitinho. Aqui em casa é diferente. É uma cultura muito diferente. A gente, se não tiver servindo o convidado, você está sendo mal educado. Né? Até no futebol, a gente vê futebol como? Comendo feijão tropeiro. Lá em São Paulo é um cachorro-quente com pirê, purê ou pirê? Purê ou pirê? Purê. Purê, tem gente que fala que é pirê. O Michael Jackson também fala pirê. Imagina, cachorro-quente com pirê. E quem tem parente no interior, que vai visitar o pessoal do interior, e cada casa que você for, se você não comer, meu amigo, biscoito frito. Que desfeita. Tareco, biscoito polvilho. Que desfeita. Essa é uma realidade. Na Bahia também é assim. A Bahia tem essa particularidade cultural. A comida é afeto. Comida é afeto. Isso é uma das coisas que, quando a gente vai tratar a obesidade, você acaba tendo que tratar junto. Porque existe a significância da comida para o indivíduo. E o nosso aspecto cultural de envolver afeto junto com comida tem que ser tratado quando você trata o processo de obesidade, né? Aproveitando esse gancho que você falou, que é um dos pontos mais importantes no tratamento da obesidade. Relação com a comida. As pessoas usam comida como recompensa, como compensação, como válvula de escape. Tratar a relação com a comida é um dos pontos chaves se você quer realmente tratar a obesidade. Não só fazer procedimentos, não só emagrecimento. Eu sempre falo que perda de peso não trata a obesidade. O que trata a obesidade é tratar a relação com a comida, mudanças comportamentais. Que todo procedimento para tratar a obesidade, que faz a perda de peso, é só para janela terapêutica.
vai diminuir seu peso, vai te dar uma janela terapêutica, vai te facilitar a fazer um processo de mudança. O tratamento de verdade é o processo de mudança. E é muito importante, eu sou muito fã dessa profissão do cirurgião bariátrico, porque ele é mais do que um cirurgião, mais do que um médico, ele é um terapeuta. A relação do paciente com o cirurgião bariátrico segue ao longo da vida, né, doutor? Sim. Muitos cirurgiões dizem que o paciente, muito tempo depois, vai extrair um dente e liga para o cirurgião, doutor, e aí, olha, anestesia. Então é um acompanhamento que começa nessas primeiras entrevistas, onde o senhor tem que perceber essas delicadezas. E, naturalmente, alguém vai dizer que gosta muito de comida de boteco, doutor. Sim, não, comida de boteco é uma instituição cultural nossa, né? Tem até concursos de comida de boteco. Que saiu de Belo Horizonte e foi para o Brasil inteiro. Hoje existe no Brasil inteiro. Hoje está no Brasil inteiro. É muito cultural nosso, né? A gente tem isso muito incutido na nossa cultura, no nosso lazer das noites, né? A gente vai para os botecos, come várias comidas e a gente tem especiarias muito deliciosas, né? Maravilhosas. E isso está muito associado à sensação de bem-estar, ao sentido de felicidade. Sim. Como é que o senhor lida com isso? Com uma pessoa que está vivendo ali a luta contra a balança, está duelando contra a obesidade, e aí você fala, olha, isso vai ter que sair da sua rotina. O que eu sempre falo, desde o início dos meus pacientes, você não é proibido de comer nada. Você só tem que aprender a comer tudo que você gosta de comer. Não é se privar eternamente daquilo que você gosta. Mas você tem, são realidades diferentes. Eu já estou no meu peso ideal, eu só quero manter aquele peso e eu estou com um peso muito elevado, eu estou num processo de perda de peso. Eu estou num processo de perda de peso obrigatoriamente. Nós vamos ter que ter algumas privações, sim. Temos que ser realista. Eu não vou poder falar que você vai comer uma barriga de porco ali. Aquele picolé de mineiro. Aquele picolé de mineiro maravilhoso. Não vai ter jeito. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas nesse processo de emagrecimento. Mas no dia a dia, eu só preciso fazer uma manutenção do meu peso. Eu posso comer de tudo. Eu só tenho que aprender a comer tudo que eu gosto de comer. As quantidades e as frequências que você vai poder fazer isso. Você está realmente fazendo alguma atividade física para queimar aquilo tudo que você gosta de comer? Isso é importante, porque você pode trocar. Eu vou comer mais do que eu gosto de comer, mas eu vou fazer uma atividade física melhor para poder queimar aquele alimento. Sim. Dentro dessas comidas aí, claro, o senhor não é nutricionista, mas o senhor lida com isso com muita frequência. Tem alguma mais aceitável, mais palatável, uma que seria dentro de todas essas gordurosas, dessas bombas calóricas, como dizia o Dr. Alfredo Halper, essa orgia calórica desses alimentos? Tem alguma que é mais palatável? Seu termo foi ótimo, orgia calórica, que comida mineira é muito gordurosa, é muito calórica. Então, se você puder optar por alimentos mais proteicos, com um teor um pouco menor de gordura, uma carne, um pouco menos gordurosa, que todas as nossas carnes tradicionais são muito gordurosas, né? As nossas comidas de boteco, mas você vai ter uma dieta um pouco melhor. E até o entendimento, né? Porque às vezes tem a carne com um caldinho que vai combinar com o pão. Já tem a gordura da carne, tem o pão e ainda tem a cerveja. Tem a cerveja. A questão da bebida alcoólica, de novo, a gente cai naqueles dois universos. Universo, eu estou no meu peso ideal e tudo que eu quero é manutenção do meu peso. Ótimo, você pode beber moderadamente. Igual eu sempre falo, não está privado de fazer nada. Você só tem que aprender a beber o que você gosta de beber, de uma forma que não permita que aquilo te prejudique. Tá? O que é moderadamente? Moderadamente você tem que ter um equilíbrio. E o moderado para um não é a mesma coisa do moderado para o outro. Porque é um indivíduo que ele faz 1 hora de spinning todo dia. Esse cara ele pode ter uma ingesta calórica muito superior ao outro indivíduo. Então, esse moderadamente depende muito da sua atividade e do seu consumo calórico. Aquele nadador Phelps, né, ele fazia uma dieta de 14 mil calorias por dia. O que ele gastava? Vai eu comer 14 mil calorias por dia. Eu vou ter que operar rapidamente. Pode comer desde que gaste o que ele gastava, o que ele gasta também, né? Então, assim, o paciente que só quer manutenção do peso, ele pode sim fazer a bebida alcoólica dele de forma moderada, compatível com a sua atividade física, né? Então, você tem que levar isso em conta. Eu quero
comer um pouco mais, eu quero beber um pouco mais, entenda que você vai ter que gastar um pouco mais. Né? É uma questão de equilíbrio calórico. Se eu quero ingerir mais, eu tenho que aumentar meu consumo. Ah, não quero gastar, eu não gosto muito de fazer atividade física. Entenda que você vai ter que consumir menos, porque senão você vai começar a acumular. Sim, sim. E essa noção, né, do peso ideal, que o senhor falou tão bem aí, dentro desse parâmetro, você está chegando no peso ideal, você está lutando aí para chegar no peso e chegou. Muitas vezes o paciente, ou a pessoa pensa que emagrecer é chegar num ponto onde está tudo liberado para fazer tudo de novo. Exato, que é um dos grandes desejos de todo mundo, Fernando. As pessoas querem só a parte do emagrecimento. E ali não é o tratamento de obesidade. Ali você só está tratando o sintoma peso. A gente tem que tratar o mecanismo que te fez ganhar aquele peso. E isso que é o tratamento da obesidade. Esse tratamento ele é alongado ali depois que você atingiu sua meta de peso, seja por qualquer procedimento, seja por balão intragástrico, endossuturas, cirurgia bariátrica, qualquer procedimento. Depois que você atingiu o peso, você não terminou o seu tratamento, você ainda tem que trabalhar seus mecanismos de ganho de peso, isso demora muito mais. Nós estamos falando de um tratamento que leva de 2 a 3 anos em média. O emagrecimento em 1 ano você está magro. E o que acontece muitas vezes é que o paciente, até enquanto ele está emagrecendo, ele mantém o acompanhamento, cheguei na minha meta, faz exatamente o que você falou. Estou magro, estou ótimo, acabou, prazer. Um dia eu volto aqui para te ver. Até mais ver, doutor. Bora pro boteco. E ele só tratou o sintoma, ele ainda estava num processo de tratamento do mecanismo de ganho de peso, que é a parte mais importante do tratamento da obesidade. Tratar mecanismos de ganho de peso, que é realmente tratamento de obesidade. A função de emagrecimento é ferramenta motivacional do tratamento. O tratamento de verdade ele envolve obrigatoriamente mudanças comportamentais. E essas mudanças comportamentais podem servir também como grandes estímulos, grandes medalhas para você seguir adiante, né? De novo, citando o Dr. Alfredo Halper, ele fala o seguinte, o prazer de vencer um quindim é maior do que comer o próprio quindim, porque esse sabor se desfaz e pronto, acabou, as calorias ficam. Mas eu venci um quindim, eu venci uma batalha, eu venci um picolé mineiro, eu venci uma batalha, né? É até um bordão, com uma piadinha que a gente faz, você quer comer aquela coisa gostosa, você quer ser gostoso. Essa é boa. Que é muito mais recompensante você poder olhar no espelho, você está satisfeito, está de bem com você. E quando eu falo estar de bem com você, não é, às vezes, aquele peso ideal da tabelinha. É você estar de bem com você. Seja, às vezes, está até um pouco acima do que é o recomendado, está um pouco abaixo do que é recomendado, mas você tem que estar bem com você mesmo. Isso gera um bem-estar muito grande. Muito grande. Isso tem um valor em termos de saúde que ultrapassa só a questão da saúde, vai por um lado psicológico. Isso interfere em todo o resto. Doutor, e é interessante também perceber que se a gente valoriza, tudo bem, a gente concordou aqui que a comida mineira é a coisa mais fantástica do mundo, mas para ela ser mais valorizada, a gente precisa ter uma regra ali, né? Porque senão ela vira de todo dia. A gente acaba usando, pelo menos na minha prática, eu uso muito em finais de semana. Não uso a comida mineira no dia a dia. Final de semana pode incluir a quinta-feira à noite? Já que é um dia meio que as pessoas estão planejando. Muita gente faz isso, né? Pode. Tem até um exercíciozinho que eu gosto muito de passar para meus pacientes, Fernando, que é justamente aquela questão que a gente estava conversando do gasto e da ingesta. Que é, acordou, fez xixi, pesou. Você pesa todos os dias. Mas não é pesar e ficar sofrendo com o seu peso. É pesar, lembrar de tudo que você comeu no dia anterior. Talvez até um diário. Equilibrar até um diário. Mas eu falo para fazer na mente mesmo. Lembrar o que você comeu, que atividade física você fez e começar a entender por que chegou nisso? O seu metabolismo. O que você não fez e o que você fez? Como é que o seu organismo reage a cada tipo de alimento e a cada tipo de atividade física. Olha que interessante, doutor. Esse é o peso real, porque muitas vezes, a gente até já deu uma dica aqui, o melhor horário para comprar sapato é no final da tarde, que o pé está mais inchado. Então, se ele está inchado ou se serviu ali, vai servir quando o pé desinchar. Ou seja, o nosso peso muda ao longo do dia. Sim. E a melhor hora seria, acordou, fez xixi, cocô, pesou.
sem roupa, Para o homem ainda é mais estável o peso, para a mulher ainda tem que levar em conta que existe ciclo, então vai ter época do mês que está mais inchada, apesar disso, né? 2, 3 quilos a mais ali, não precisa surtar, é ciclo normal, não é ganhar peso, mas é uma forma de ir acompanhando. E ter essa leitura, ter esse aprendizado de como o seu organismo responde a cada tipo de alimento, que é para te responder aquela pergunta eu posso na quinta-feira? Primeiro você tem que aprender como é que o seu organismo responde muito sábio, a cada alimento. É cada um, né, doutor? Tem aquele indivíduo que ele vai lá, ele vai comer e ele metaboliza muito bem a gordura. Sim. Existe aquele indivíduo que ele metaboliza bem demais a gordura, ele come e ele não ganha tanto peso. Sim. E tem aquele paciente que ele comer um pouquinho de gordura, ele já tem ganho de peso. Doutor, a gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades, o senhor viu falando na abertura, e aí, puxa, né, quando fala de comida, de gordura, tem pano para manga, né? Vamos então, o senhor encara aí, quer tomar uma água? Água, solvente universal. Bora. Vamos lá, mitos ou verdade? Estamos aqui com o doutor Leonardo Salles e a gente está falando sobre comida mineira, comida de boteco. Ele é cirurgião bariátrico e a gente vai tirar algumas dúvidas sobre isso. A primeira pergunta, doutor Leonardo, é essa. Eu falo a frase e o senhor me diz, ok, é verdade, ou não, ou em termos. Ok. A frase é essa: a gordura da carne de porco fica armazenada nas paredes do estômago por 1 ano ou mais. Mito ou verdade? É mito. Primeiro que o estômago ele não capta nenhum tipo de alimento. A função do estômago é quebra dos alimentos. Você não tem nenhuma absorção realizada no estômago. Tá? Essa absorção ela vai ocorrer no intestino. Mas no intestino pode ficar. Mas não fica nesse prazo, né? Ele vai passar pelo intestino, é absorvido e excretado o restante. No estômago mesmo, que foi a pergunta, não é absorvido nada. Mito. Mito. Sensação de frio na barriga, aquele momento importante ali, no susto, na alegria, no entusiasmo, na emoção, é um exemplo da ligação que existe entre o sistema digestivo e o cérebro. É mito ou verdade? É verdade. Existe um eixo neurodigestivo que a sua parte emocional interfere muito na sua parte digestiva. Então é comum que você tenha associações de sintomas digestivos dependendo do seu estado emocional. O intestino tem neurônios também, né? Ele tem um eixo que não é totalmente explicado ainda pela medicina, mas que a gente já percebeu que existe, não é totalmente explicado como é essa interação totalmente, mas que o estado emocional do indivíduo altera muito a parte digestiva também. Tá? Isso é um processo. A medicina está em estudo disso, mas é uma coisa que já é ponto pacífico que existe esse eixo. Haja vista a expressão enfesado. Enfesado, a úlcera gástrica, nervosa, né? Que é aquele indivíduo que está num estresse muito grande, excretando muito ácido, acaba fazendo uma gastrite, fazendo uma úlcera. Ainda existem mais perguntas que respostas, né, doutor? Sim. A outra questão é essa: adoçantes podem deixar a digestão lenta. É mito ou é verdade? É mito, tá? O adoçante ele não tem nenhuma relação cientificamente comprovada que vai deixar a digestão mais lenta, tá? Existe várias dúvidas com relação aos adoçantes, principalmente da parte cancerígena, se gera, se não gera, mas não se comprova nem que sim e nem que não há relação. Tá bom. Comer e beber ao mesmo tempo faz mal para a saúde. Mito, verdade? Comer e beber tem uma relação muito com volume de ingesta também. Quando você toma líquidos juntos, você fluidifica e você vai ter uma capacidade muito maior de alimentação do que se você comer só sólidos. Então, se você come só sólido naquele momento, sem o líquido, você vai ter muito mais estímulo das paredes do estômago, que vai estimular os receptores de saciedade, e você vai ter saciedade com muito menos comida. Sim. Né? Quando você come e bebe ao mesmo tempo, você fluidifica aquilo que vai passar mais fácil pelo estômago, vai ter menos estímulo da parede gástrica e você vai acabar comendo muito mais. Outra coisa é aquela questão do líquido gasoso, que as pessoas têm muito aquele negócio, o refrigerante, a gasosa. O líquido gasoso ele aumenta um pouco a sua absorção do alimento,
que é contraproducente quando você quer perder peso, né? Que ele meio que limpa as papilas digestivas do intestino e você tem uma absorção maior do alimento. Tá? Então, olha só, por isso que a gente pede para não comer refrigerante engorda um pouquinho mais. Não é às vezes que mas a água gasosa vai me engordar? Vai, porque ela vai limpar a papila para que tenha uma absorção melhor. Não por causa do gás que vai dar empachamento. É porque ela limpa a papila e fica prontinha para absorção. Então a água gasosa pode aumentar as velocidades, não é papila, não. Perdão. Interessante, hein? Outra questão também boa aqui, olha só. Comida feita com banha de porco ajuda na digestão. Mito ou verdade? Mito, né? Não diria nem que vai ser a coisa mais terrível do mundo. Não é diferente de você utilizar um óleo de soja ou qualquer outro. Mas ajudar também não vai ajudar, não. Olha essa aqui, doutor. Tomar pinga com limão ajuda na digestão. Até rimou. É mito ou verdade? É mito, né? Aquele aperitivo. O limão, ele vai ajudar, às vezes, quando você está comendo comida de boteco, tem muito alimento gorduroso e tudo, você está ajudando o seu suco gástrico a quebrar aquela gordura, tá? Você está aumentando a acidez ali para ajudar os processos digestivos. Por isso que, às vezes, tomar uma Coca-Cola te dá aquela sensação que está limpando o cano, né? A serpentina. A acidez ali, tanto do refrigerante quanto do limão, eles ajudam esse processo. Doutor, então, e aquela... A pinga não, mas o limão sim. Não, mas a pinga tem a história. Meu pai, por exemplo, todo dia toma um traguinho para abrir o apetite. Equilíbrio. Não é proibir de fazer nada, é apenas fazer com equilíbrio. Se ele toma uma dosinha por dia, e aquela dosinha já é o suficiente para ele, e ele não excede aquilo é terapêutico para ele. Abre o apetite? Para algumas pessoas, sim. Para quem tem apetite. Tem gente que vai ter exatamente o efeito contrário. Pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e metabólica não podem comer carne de boi. É mito ou verdade? É mito, tá? Isso, inclusive, tem que ser combatido, porque tem que comer carne, tá? Não pode comer pedaços grandes, principalmente quem fez o modelo de cirurgia mais antigo, que era uma cirurgia de capela. Esse paciente ele tem um anel, que ele é inelástico, então ele tem um orifício que não dilata. Então, se comer um pedaço grande, ele literalmente entope. Literalmente entope. Mas parte pequeno, mastiga bem mastigado e tem que comer. Esses pacientes, se eles se privam da alimentação de carne, eles vão ter mais incidência de anemia. E anemia é um dos problemas que a gente tem crônico do paciente que faz cirurgia bariátrica. O aumento de peso pode gerar refluxo. É mito ou é verdade? Sim, é verdade. E um dos tratamentos mais eficazes para refluxo é justamente perda de peso. Tá? Se você pegar todos os tipos de tratamento que a gente tem, até mesmo cirúrgico, a perda de peso é mais eficiente até que o tratamento cirúrgico. Tá? Sim, perda de peso também ajuda na apneia do sono, que é outro incômodo muito grande, principalmente para as companheiras e para os companheiros. Né? Sim. E a última é essa, doutor. Chicletes, quando engolidos, grudam no intestino. Mito ou verdade? É mito. Tá? Vai grudar, por exemplo, se você tiver um balão intragástrico, ele vai grudar no balão. Agora... Gruda no balão? Gruda no balão. Isso, quando tira, ele vem junto? Às vezes vem com um chiclete grudado nele. Nossa, você pode olhar, nesses 6 meses você mascou tantos chicletes. Não gruda todos, não. De vez em quando você vê Até porque a gente orienta não mascar chicletes, muito menos engolir. E engolir chicletes não é um hábito normal. Por que não é bom mascar chicletes no processo assim? O mascar chicletes, ele aumenta, toda vez que você está mastigando, você está enganando seu cérebro. Eu vou comer. O que o cérebro faz? Produz ácido que ele está comendo. E o estômago vai produzindo ácido, esperando aquele alimento que nunca chega. Então, você pode desenvolver gastrite, você pode desenvolver até uma úlcera, se é um hábito muito recorrente. Interessante, poxa, depois dessa, doutor, só quero te agradecer pela participação aqui, foi muito, muito valiosa aqui a sua participação, valeu demais. Eu acho que demos boas informações sobre a nossa relação com algo tão precioso que é esse patrimônio que é a comida mineira, né? Eu que te agradeço o convite, Fernando, estou sempre à sua disposição. Valeu. É um prazer participar de um programa tão bacana igual o seu. Volte sempre. E no próximo bloco a gente fala sobre rótulos de alimentos. Você entende todas aquelas letrinhas? Então daqui a pouco a gente fala sobre isso.